O Brasil tem hoje cerca de 25 mil produtores responsáveis pela produção de alimentos orgânicos. Isso se deve ao trabalho desenvolvido, sobretudo, pela agricultura familiar. Os repórteres Nica Pereira e Carlos Alberto visitaram uma propriedade aqui no Distrito Federal que exemplifica bem esse tipo de trabalho. Olha só. Este é o sítio Vida Verde, fica no núcleo rural Boa Esperança, em Ceilândia, a 50 quilômetros de Brasília. O cultivo dos alimentos é feito de forma sustentável. O agricultor optou pelo sistema agroflorestal, que alia o plantio com a recuperação da floresta. O cenário é muito diferente de quando o agricultor comprou a terra, que estava tomada pela pastagem. Eu gosto muito, eu amo a natureza, gosto de que faço, né? Então, quando a família ela adota pôr o seu sítio, a sua terra para produzir, ela melhora naturalmente de vida. Ela pode, como é que se diz, sair de muitas necessidades que ela possa estar passando quando ela descobre que ela tendo uma terra e ela produzindo, ela tem uma renda mais agregada, né? A chácara tem 8 hectares, 5 destinados à lavoura. A produção é toda orgânica. São mais de 20 tipos de hortaliças. Tem também milho e frutas. Agora, Valdir investe na plantação de uvas. O agricultor, que trabalha há mais de 40 anos no manejo com a terra, conhece bem a importância de um alimento seguro e saudável. Além dela, como eu já falei, ela colocar a alimentação saudável na mesa do brasileiro, né? Ela ajuda a pessoa a se manter o seu sítio, a sobrevivência no seu sítio. Seu Valdir é a terceira geração de agricultores familiares e agora passa o conhecimento para o filho mais velho, o Tiago. Ele ajuda com a criação de galinhas e a esperança da família para dar continuidade na produção de alimentos. O ovo também é fonte de renda por aqui. Sim, a gente vem já da geração passada, né? E vem nesse cultivo da agricultura, a gente pegou paixão pelos animais. A gente chama que tem vontade de chamar de agroecológico, né? Porque ainda não tem um milho orgânico para a gente trabalhar, mas é como se fosse um agroecológico. Tudo que é produzido no sítio é vendido por delivery, em parceria com outros produtores e negociado com uma cooperativa. Segundo o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do MAPA, existem quase 25 mil produtores no país. O Nordeste, o Sudeste e o Sul são regiões onde o plantio de orgânicos segue em expansão. Em 2020, o mercado cresceu 20%. Somente no último ano, o consumo de orgânicos cresceu 30%, um faturamento de 5 bilhões e 800 mil reais. E nos últimos 10 anos, o aumento foi de 440%. Nem todas as pessoas sabem de onde vem e quem produz os alimentos que consomem. E somos nós, agricultores e agricultoras familiares, que produzimos alimentos saudáveis consumidos pela população. Frutas, verduras, legumes, feijão, dentre outros grãos e outros tipos de alimento. No Distrito Federal e no entorno, os alimentos da agricultura familiar são trazidos do campo para serem vendidos na Ceasa. Aqui é possível encontrar tanto orgânicos quanto alimentos convencionais. Alessandro veio de longe, de São Gabriel de Goiás. Foram 120 quilômetros de estrada. Na banca, vende a produção de 15 agricultores do assentamento Itaúna. Tem banana, mexerica, ovos caipira, limão e uma variedade de hortaliças. Cada uma das famílias manda 2, 3 itens, né? E assim a gente compõe a banca para poder estar trabalhando. Ao final da feira a gente apura o resultado e repassa para cada uma dessas famílias, né? Só para você ter ideia da importância da agricultura familiar na produção do país, o segmento é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. É a base econômica de 68% dos municípios. Ela também contribui com a soberania e a segurança alimentar, com práticas produtivas mais sustentáveis, preservando a sociobiodiversidade e a cultura rural. Além disso, assume papel importantíssimo na criação de postos de trabalho e de renda no campo. O secretário de Agricultura Familiar do MAPA citou a destinação de mais crédito rural para o segmento por meio do Plano Safra. Reforçamos o crédito rural. Estamos trabalhando firmemente na regularização fundiária para darmos a garantia institucional a esse agricultor familiar. E agora, criando as condições de fortalecimento da assistência técnica e da extensão rural.
Dados do último censo agropecuário do IBGE revelam o tamanho da contribuição da agricultura familiar frente ao agronegócio brasileiro. Cerca de 23% das terras, quase 81 milhões de hectares, são voltados para esse segmento. Os produtos estão em 77% dos estabelecimentos agropecuários e 67% do pessoal ocupado no campo trabalha com o segmento. Isso significa mais de 10 milhões de pessoas. A agricultura familiar é a 8ª maior produtora de alimentos do mundo. Quem vive da agricultura, quem luta dia a dia, faz isso por convicção, né? Gosta disso, né? Então, assim, a gente, na maioria dos casos, não se veria fazendo outra coisa. A secretária de Políticas Agrícolas da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, defende políticas específicas voltadas às mulheres, que são fundamentais no processo de produção e organização. Também participamos ativamente no beneficiamento dessa produção, como, por exemplo, nas casas de farinha, na feitura de biscoitos, doces e compotas e outras formas de beneficiamento. E não poderia deixar de citar o papel das mulheres na preservação das sementes crioulas, que é fundamental para a agricultura familiar. No Dia da Agricultura Familiar, quem tira o sustento da terra e alimenta tanta gente só pede mais políticas de incentivo à produção. O mais difícil é comercializar, não é nem produzir. Se você tem a certeza que você vai vender, você aumenta a produção, né? Então, um dos papéis principais da cooperativa é esse, né? Você poder dar essa dimensão, essa organização, essa coordenação para as famílias terem melhor resultado, né? Os órgãos competentes olhar mais, com mais carinho, com mais carisma. Às vezes as pessoas falam assim, mas saiu isso para a agricultura familiar. Mas na hora que você vai pôr a mão, a burocracia joga por terra. Por isso é que não está melhor ainda a agricultura familiar, apesar que já melhorou bastante.